Bom, dia pessoal, nós vamos continuar hoje então as nossas leituras aqui para o seminário. O tema dessa semana é algumas concepções que foram apresentadas a respeito disso que se chama de intuição. Não há uma caracterização muito precisa desse fenômeno, mas e também o assunto esse das intuições ele não se encaixa bem aqui com a sequência de textos que a gente estava abordando, né? Nosso tema central aqui no seminário é a noção de perspectiva, mas essa literatura que eu indiquei para essa semana é relevante para a gente, para essas discussões que a gente está tendo. Então, vamos dar uma olhada nisso daí. O texto principal para nós é o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, mas eu incluí também dois artigos, um artigo de 2009 que tem o Kahneman como um dos coautores, o outro é Gary Klein, e um artigo recente, bem recente, do Elijah Chudnoff. Então vamos dar uma olhada primeiro no livro do Kahneman. Tem uma discussão que vem acontecendo na literatura, em psicologia, sobretudo, a respeito do que é a intuição, se existe isso, e se ela é confiável, né? Em que circunstâncias a gente pode fazer raciocínios intuitivos. E essa é uma discussão particularmente relevante para a chamada intuição de especialistas. Quando é que um especialista, um médico, um engenheiro, um matemático, um enxadrista faz um juízo que é de tipo intuitivo e que se apresenta como tendo uma certa autoridade cognitiva, como sendo confiável, correto, né? Mais do que, por exemplo, do que se a gente usasse um programa de computador ou uma fórmula ou uma metodologia formal para fazer aquele mesmo julgamento. Então tem uma discussão sobre isso. E há dois livros anteriores ao do Kahneman que sustentam, né, que são bastante otimistas com relação ao uso de intuições. O primeiro é esse do Gary Klein, Fontes do Poder, e o outro de Malcolm Gladwell, Blink, esse está em português já, A Decisão num Piscar de Olhos. Então, eles descrevem circunstâncias em que indivíduos, sobre especialistas nas suas respectivas áreas, tomam decisões rápidas, intuitivas e, em geral, corretas. E eles analisam como é que isso pode acontecer. O Daniel Kahneman está no outro extremo. Ele é cético com relação a um, esses resultados. Então ele tem uma abordagem um pouco diferente. Nós vamos ver agora o que ele tem a dizer. O Kahneman, no livro esse do Kahneman, então, o trabalho do Kahneman já tem décadas e ele, inclusive, ganhou em 2002 o Prêmio Nobel de Economia pelas contribuições dele a respeito de erros, né? Erros de raciocínio que a gente seguidamente comete. Então a ênfase dele está nos erros e não nos acertos. Nisso, essa é uma diferença importante dele com relação ao Gary Klein e o Gladwell, que tendem a enfatizar circunstâncias em que nós julgamos bem quando julgamos intuitivamente. O Kahneman não, o Kahneman está mais preocupado, a atenção do Kahneman está mais focada nos casos em que nossos juízos intuitivos se equivocam. Ele reconhece, todas as pessoas reconhecem que há erros e acertos tanto nos raciocínios intuitivos quanto nos julgamentos intuitivos quanto nos julgamentos reflexivos. Mas tem claramente uma diferença aqui de ênfase, de foco, né? E isso produz análises ou conclusões, ou pelo menos atitudes, né, diferentes. No Kahneman, no caso, é uma atitude mais cética. O que o Kahneman fez? Ele sistematizou, ou ele apresentou a análise dele em termos de sistemas. A gente tem isso que ele chama de um sistema 1 na nossa mente e um sistema 2. O sistema 1 é intuitivo,
ele funciona de maneira rápida e inconsciente. São coisas assim, os julgamentos intuitivos, eles aparecem para nós. E eles aparecem sem que nenhum esforço seja feito. Então, né, se a gente vê, por exemplo, um exemplo típico é quando a gente olha para um objeto, por exemplo, aqui tem um copo. Eu vejo que aqui tem um copo. Esse é um julgamento intuitivo, eu não preciso refletir para saber que isso aqui é um copo. Né? Eu olho e vejo, é um copo, pronto. Se eu encontro na rua uma pessoa sorridente, né, eu sei que ela imediatamente, só de olhar para ela, eu sei que ela está bem-humorada. Se eu encontro uma pessoa com a cara assim fechada, eu sei que ela está preocupada, ou que tem algo incomodando ela, ou que ela está braba, enfim, né, o humor dela tá diferente dessa outra pessoa, e esse é um julgamento intuitivo. Quer dizer, não é produto de nenhum raciocínio. A gente olha para a pessoa e imediatamente a gente sabe, imediatamente, quer dizer, sem uma sequência de estágios intermediários, a gente sabe em que estado de ânimo ela se encontra. Se eu perguntar para vocês quanto é 572 vezes 17, nenhuma, vocês não vão ter uma, a menos que seja muito bom de matemática, né? Mas para a maioria das pessoas, 572 vezes 17 não produz uma resposta automática. A gente tem que pegar o lápis, o papel e fazer a conta. Então, essa é a resposta para essa pergunta exige reflexão. Agora, se eu perguntar para vocês quanto é 2 mais 2, o número 4 aparece. O número 4 aparece automaticamente na ciência. Então, é um processo que se automatizou inicialmente, né? Quando a gente pega uma criança, por exemplo, de primeira, segunda série, ela precisa contar nos dedos, né? Quanto é que é 2 mais 2? Ela conta nos dedos. Então, ela faz um tipo de reflexãozinha. E aí, depois, então, ela chega à resposta. Então, para a criança que está aprendendo matemática, 2 mais 2 é como o 772 vezes 17 para nós. Claro que se eu ficar muito tempo fazendo matemática, talvez o processo pode ficar automatizado até para números altos. E para algumas pessoas, de fato, fica. Como para nós, o 2 mais 2 igual a 4 ficou automatizado. Então, a gente olha para uma forma 2 mais 2 e imediatamente vem o número 4. Da mesma maneira que se eu olho para esse objeto aqui, imediatamente vem à minha mente a palavra copo. E água, né? Aqui tem água. Então, mesma coisa. Então, o Kahneman usa, né? Ele descreve assim, dois fenômenos mentais, dois tipos de pensamento. Não, ele não quer com isso sugerir que existam dois módulos mentais ou duas partes do cérebro que se ocupam que produzir os dois, um efeito ou outro. Ele simplesmente chama um de sistema 1 e outro de sistema 2 por propósito assim para facilitar a nossa memorização, né? Não são agentes, não são homúnculos, agentes dentro da nossa mente que estão produzindo esses resultados de maneiras independentes. A gente tem uma mente única, mas que funciona de maneiras diferentes. E uma é essa rápida, intuitiva, inconsciente, a outra é reflexiva, lenta, consciente, deliberada e que exige esforço. Então, tem características diferentes e produzem resultados diferentes na nossa mente. E isso a gente pode associar com algumas das coisas que, por exemplo, diz o Ian McGilchrist no livro dele, e também o que diz o Jonathan Haidt a respeito dos julgamentos morais. Existem a maior parte dos nossos julgamentos são julgamentos intuitivos. Aqui o Kahneman está falando de julgamentos assim de tipo cognitivo apenas, mas isso se aplica também para o que diz o Jonathan Haidt para os julgamentos morais e políticos. A maior parte dos nossos pensamentos, julgamentos, são julgamentos automatizados, inconscientes, que não exigem esforço. A maior parte do nosso funcionamento mental é nesse sentido parecida com o funcionamento dos nossos corpos. Né? A gente não tem consciência e do que acontece, do modo como o nosso corpo funciona. A gente ingere um alimento e digere esse alimento de maneira inconsciente. Ou a gente tem de ir de um lugar até o outro, o nosso corpo se movimenta sem que a gente controle conscientemente
cada um dos músculos, né? Os pés. E, por exemplo, quando eu estou correndo, por exemplo, na rua, se eu estou correndo na rua, o local exatamente onde a gente coloca o pé, como é que partes do corpo se articulam para correr, se ajustam, né, ao ambiente, a buracos no caminho, a declives, aclives, enfim, desvio de pessoas. Tudo isso vai funcionando de maneira muito rápida e inconsciente, sem esforço. E nós todos estamos perfeitamente bem familiarizados com esses processos. Eles acontecem conosco o tempo inteiro. Mas nem sempre eles são confiáveis. Tá? Então o Kahneman chama atenção para muitas circunstâncias em que eles não são confiáveis. Aqui, então ele dá um exemplo no livro dele, também na palestra. A palestra que eu deixei ali, uma palestra que ele deu no Google, está na página da disciplina, usa os mesmos exemplos que estão no livro dele. Então, aqui eu adaptei para o nosso contexto, né, monetário. Uma raquete e uma bola custam R$ 110. Eu vou numa loja e tem uma raquete e uma bola que estão à venda por R$ 110. E o vendedor me diz que a raquete custa R$ 100 a mais que a bola. Então a pergunta agora é: quanto custa a bola? Quando a gente lê essa probleminha, aparece automaticamente para nossa mente a resposta R$ 10, né? A raquete custa 100, os dois custam 110, então a bola deve custar. A raquete custa 100 a mais que a bola, os dois juntos custam 110, né? A bola deve custar 10. Essa é uma resposta automática e errada, porque 10. Se a raquete custa 100 a mais que a bola e a bola custa 10, então a raquete custa 110. Mas 10 mais 110 é igual a 120. Então a resposta correta é 5. Porque se a bola custa 5 e a raquete custa 100 a mais, então a raquete custa 105. 5 mais 105 é igual a 110. Então aqui tem um exemplo típico, né, de como o raciocínio intuitivo, rápido, automático, pode nos levar a erros. O sistema 2, então, claro, a gente corrige, então, onde que o sistema 2 entra em ação? Quando a gente identifica erros, justamente aqui. Né? Se eu estou respondendo, se eu estou, por exemplo, assim, se alguém me faz essa pergunta aqui, a raquete e a bola custam 110, a raquete custa 100 a mais. Quanto custa a bola? Eu tenho a resposta automática que me vem à mente, mas eu posso parar para pensar. Esse parar para pensar é um processo, né, do sistema 2. Então, se eu paro para pensar, eu corrijo o erro intuitivo. Mas parar para pensar exige esforço, exige que eu delibere fazer isso. E se eu estou ocupado com outras coisas, a gente tende a não usar o sistema 2, não refletir, agir de maneira irrefletida. Então, aqui tem um exemplo disso, né? Você prefere uma maçã ou uma torta de chocolate? Digamos que eu ofereço para alguém essa opção. Digamos que a pessoa tá na minha casa, estamos jantando, e aí de sobremesa você quer uma maçã ou quer torta de chocolate? Bom, se essa pessoa, a resposta assim mais intuitiva, né, para qual as pessoas tendem, é a torta de chocolate, que ela obviamente parece mais docinha, mais gostosa que a maçã. Então as pessoas que respondem maçã, seguidamente elas estão pensando assim, elas têm que manter o peso, têm que fazer uma alimentação mais saudável, isso exige um esforço. Então eu vou evitar comer a torta de chocolate, vou comer a maçã, porque eu quero emagrecer, porque eu quero me manter saudável, enfim, certo? Então, claro que tem exceções para isso aí, mas em geral, para a maior parte da população, é assim que, que, a, que, as alternativas se apresentam.
Então, o que acontece agora se tu faz essa pergunta e pede para as pessoas, primeiro tu pede para as pessoas memorizarem 7 dígitos, certo? Um número de telefone, por exemplo. E memorize esse número de telefone, daqui a 5 minutos eu vou te perguntar. E no meio, enquanto essa pessoa está guardando esses números na mente, tu dá essa opção, maçã ou torta de chocolate. Se ela está fazendo um esforço para guardar os 7 números na sua mente, ela vai responder com maior probabilidade torta de chocolate do que faria se não tivesse tendo de memorizar aqueles números. Então, o esforço dela está dirigido agora, está sendo ocupado para a memorização dos números, vão ser cobradas dela daqui a 5 minutos. Então, a mente, o sistema 1 responde automaticamente torta de chocolate. Se ela está com a mente livre, não tem que memorizar nenhum, a probabilidade dela responder maçã é maior. Certo? Porque ela pode refletir um pouco. Eu quero torta de chocolate, mas eu não vou comer torta de chocolate agora, porque eu comi muito ontem. Ou a maçã é mais saudável, alguma coisa desse tipo. Então, no sistema 1, nós temos habilidades automáticas inatas, como, por exemplo, perceber, reagir emocionalmente, né? Perigo, por exemplo. Enquanto uma situação de perigo na rua, eu reajo emocionalmente, eu me retraio, eu sinto medo. Ou alguém me xinga na rua, eu fico com raiva. São reações automáticas. Mas elas podem também ser adquiridas, como tocar um instrumento, dirigir, falar português. Ninguém nasce sabendo falar português. A gente adquire essa habilidade, depois que ela é adquirida, ela funciona automaticamente. Ela passa a ser desempenhada, por isso que o Kahneman chama de sistema 1. Então, esse sistema 1, ele funciona tanto para habilidades, funções, posições inatas, quanto para as adquiridas. Isso que, nesse contexto, se chama de intuição é basicamente reconhecimento. Conhecimento rápido. Né? Então, eu reconheço uma palavra em português, eu reconheço que 2 mais 2 é igual a 4, eu reconheço que as notas no instrumento, né? Eu reconheço o rosto de uma pessoa conhecida, pelo tom de voz, eu identifico, reconheço o estado de humor dessa pessoa e assim por diante. Então, são reconhecimentos assim rápidos, automáticos e não refletidos de fenômenos, pessoas, objetos, qualidades e assim por diante. Então, quais são as condições para que isso que tem de acontecer? Isso fica evidente, está discutido de maneira explícita no artigo do Kahneman com o Gary Klein. Quais são as condições para que esses reconhecimentos intuitivos aconteçam? Em primeiro lugar, o fenômeno, o objeto, a pessoa, a qualidade, tem de haver uma regularidade naquilo. Não pode ser um fenômeno completamente aleatório e caótico. Então, a gente produz as capacidades de julgamento intuitivas quanto mais apenas, né, em contextos de uma certa regularidade mínima. Então, se a gente está num contexto caótico, né, por exemplo, em que a previsibilidade, que não existe assim previsibilidade, a previsibilidade é ínfima, como por exemplo previsões de longo prazo em meteorologia, né? Qual vai ser a temperatura, assim, as condições meteorológicas aqui de Porto Alegre no dia 22 de junho de 2021. Daqui a um ano vai estar chovendo, vai estar fazendo sol, vai estar frio, vai estar calor. Essa é uma previsão muito difícil de ser feita daqui a um ano. Agora, os meteorologistas têm uma margem razoável de acerto de um dia para o outro. Eles conseguem fazer previsões de um dia para o outro. Mas depois de uma semana, já a previsibilidade da meteorologia já decai drasticamente. Né? Então, a mesma coisa para essas previsões a respeito de bolsa de valores. Por exemplo, né? Será que as ações de uma certa empresa daqui a um ano, vamos da Petrobras, de uma empresa, sei lá, qualquer empresa,
vão subir ou vão descer. Você consegue fazer previsões de uma semana para outra, né? Vendo padrões assim de comportamentos dos agentes lá da bolsa de valores. Mas dali a um ano ninguém sabe como vai estar a situação. Então é chute. Nesses casos, o que o Kahneman diz é que os modelos matemáticos funcionam melhor que intuições de especialista. Porque a previsibilidade, que não há uma regularidade suficiente para que tu possa extrair, né, perceber padrões. Né? Segundo, a condição para que intuições de especialistas possam ser geradas é que as pessoas têm que ter contato, né, experiência daqueles fenômenos, regular, constante. Então, né, uma criança, por exemplo, quando está falando português, ela aprende a falar português, ela tem um contato diário com a língua portuguesa, e aos poucos ela vai assimilando aquilo e ela vai criando uma capacidade intuitiva de reconhecer quando uma frase faz sentido, quando não faz sentido, o que está sendo dito, né, qual é o significado de uma palavra. Ela forma um juízo, consegue formular assim, juízos automáticos a respeito de construções gramaticais diferentes daquelas que ela já escutou antes, apenas com base na experiência que ela teve de regularidades anteriores. A mesma coisa com enxadristas, né? A pessoa se torna um especialista em xadrez, ela, ela se familiariza com milhares de padrões de jogadas e, e ela né, então existe aquelas regras do xadrez, aquelas regularidades que ela vai assimilando. Agora, se não há regularidade, se não há isso, então a pessoa não consegue desenvolver isso que se chama de intuição especialista. E a terceira condição é que tende a haver feedback, né, um retorno. A pessoa tem que saber se ela acertou ou errou. Ela não tem nenhum feedback, né? Ela só tem, se ela está num contexto em que há regularidades e ela tem experiência disso, mas ela começa a formular julgamentos, mas ela não tem nenhum feedback, não tem ninguém que corrija ela, né? Por exemplo, a criança começa a fazer julgamentos, isso aqui eu posso falar dessa maneira, eu posso falar daquela, e ninguém corrige ela. Então, as intuições dela vão se empobrecer, ou são mais pobres do que aquela de que uma criança que é corrigida, né, por outras pessoas, por adultos, por exemplo, que já dominam o português mais do que ela. A mesma coisa funciona em muitas áreas, nessas áreas onde há especialistas. Então, o Kahneman compara, por exemplo, anestesistas com radiologistas. Anestesistas têm intuições, fazem juízos intuitivos geralmente melhores do que radiologistas, porque os anestesistas eles têm um feedback quase imediato do que eles estão fazendo. Né? Então, eles estão anestesiando um paciente, se houver algum problema ali, imediatamente dá alguma coisa errada, ele já tem que corrigir. E radiologistas, em geral, não tem nenhum feedback, ou tem muito pouco feedback, ou um feedback muito empobrecido. Né? Eles fazem leituras de exames radiológicos, mas quem faz o diagnóstico do paciente mesmo é um outro médico. Então, o médico, sei lá, um ortopedista, né, pede um raio-x e aí o radiologista vai lá, bate o raio-x, faz uma avaliação do que apareceu na imagem, mas quem depois vai ter o contato com o paciente, e, portanto, o feedback do paciente é o ortopedista. Então, isso acontece em muitas áreas. Tende a haver essas três condições para que intuições de especialistas possam ser desenvolvidas. Bom, como é que funciona o sistema 1 intuitivo? Ele funciona de maneira inconsciente. Aí tem muitos exemplos assim na literatura sobre esses funcionamentos automáticos. Isso aqui é um teste famoso que o Kahneman cita no livro, né? Então, isso aqui tu pega sei lá, um departamento acadêmico em que as pessoas pagam coletivamente pelo cafezinho, por exemplo, alguma coisa pelo chá, alguma coisa assim. E aí tem uma latinha ali, onde as pessoas colocam a sua contribuição, se servem do cafezinho ou de alguma outra bebida e colocam lá uma moeda, né, de, sei lá, 50 centavos, R$ 1, para pagar o cafezinho.
Isso aí no Brasil não tem muito, mas na Europa e nos Estados Unidos é comum esse tipo de prática. É uma sala comum, de uso comum, dos funcionários de uma determinada seção, os professores de um departamento, por exemplo. E aí as pessoas se servem ali da bebida e deixam a sua contribuição. Só que, é claro, como é uma coisa assim baseada na confiança mútua, né? Às vezes as pessoas não colocam ali porque, enfim, estão sem moedas e botam depois. Ou às vezes, enfim, não querem pagar, ou já pagaram na semana passada, acho que não vão pagar agora. Ou às vezes botam mais porque estão se sentindo assim solidários, enfim. Não. Tem coisas assim que acontecem. Esse teste aqui foi feito colocando em cima do cafezinho, do lugar onde as pessoas se servem, cartazes diferentes. Então, numa semana tem um cartaz com óleos, na outra semana tem um cartaz com flores. E foram sendo alternados esses cartazes, né, de uma semana a outra. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Sistematicamente, nas semanas em que havia óleos, as pessoas colocavam mais dinheiro na latinha do cafezinho. Elas se sentiam, né, observadas. Isso sem que elas soubessem, tá? As pessoas podiam nem prestar atenção no cartaz ali. Não é uma coisa assim que diga assim, tem um olho ali, portanto tem alguém... Vou botar mais dinheiro na latinha do cafezinho. As pessoas fazem isso automaticamente, sem pensar. Nós, todos fazemos isso automaticamente, sem pensar. Então, tem esses processos, né, de reconhecimento automático de padrões no ambiente. Agora, outro exemplo que eu quero mandar, aqui tem duas palavras, né? Vocês leem essas duas palavras, imediatamente vem uma reação. Essa reação é inconsciente. A gente associa uma a outra. Isso produz, inclusive, reações fisiológicas, né? Sente mal-estar, ou pode se sentir, pode lembrar de experiências desagradáveis, pode ter uma reação assim corporal, né? De nojo. Isso tudo acontece automaticamente, se quer a gente queira, quer não. Outro exemplo, a gente faz associações. Né? Basicamente, esse sistema 1 funciona por associação. E a gente vai associando imagens, experiências, buscando a maior coerência, tentando desambiguar. Então aqui a gente tem 12, 13, 14, depois A, B, C. Mas o B e o 13 são os mesmos, têm os mesmos traços, né? A gente lê num caso como sendo 13 e no outro caso como sendo 12, embora sejam exatamente os mesmos traços ali na mesma imagem. Por que numa sequência a gente lê como 13 e na outra sequência a gente lê como B? Para produzir maior coerência. A gente associa, né? A gente associa aqueles traços ao 12 e ao 14, portanto deve ser um 13. E no outro contexto a gente associa ao A e ao C, e portanto deve ser um B. Então sempre existe essa tendência, né, do sistema 1 de fazer esses tipos de... É assim que o sistema 1 funciona, né? Ele busca coerência e desambiguação. Então, ele funciona sem esforço. E ele pode ser reforçado, né? Se eu tenho essas associações que a gente vai fazendo, tem uma palavra com outra, uma imagem com outra, elas podem ser reforçadas na nossa mente pela experiência. Então esse é um fenômeno comum que a gente encontra na propaganda, né? Na propaganda, tanto na propaganda comercial quanto na propaganda política. Palavras ou imagens são associadas umas às outras e a repetição gera respostas automáticas. Então, é muito difícil a gente mudar as opiniões das pessoas a respeito de alguma coisa. Mas é muito fácil a gente reforçar algo que já está lá. E é isso que acontece na propaganda comercial e na propaganda política ou ideológica. Certas ideias que as pessoas já têm são reforçadas numa certa direção. Isso pode produzir, né, distorções assim, cognitivas bem grandes, sem que as pessoas mudem de ideia. Elas continuam acreditando no mesmo que já acreditavam antes, mas aquilo vai sendo reforçado numa certa direção. Eu vou associando aquilo em que elas já acreditam com outras coisas. E isso produz mudanças comportamentais bastante significativas nas pessoas, sem que elas se deem conta, né, de que estão mudando seus comportamentos.
porque a rigor elas não têm de fazer jamais esse esforço de revisar as crianças. Tá? Então isso é algo interessante assim, sobre o funcionamento da nossa mente, né? Basta alguém assoprar uma palavra no nosso ouvido e isso já produz certas associações. E se essas associações são reforçadas, isso produz efeitos no nosso modo de pensar, nas expectativas que a gente tem para o futuro e no comportamento que a gente correspondente, né? A gente tem também o que quando a gente tem quebras desses padrões, a gente tem reações também intuitivas, emocionais, como por exemplo a reação de surpresa, né? Eu encontro alguma coisa fora do lugar. Eu vejo o exemplo que o Kahneman dá é o da uma pessoa, um nobre inglês, uma pessoa que tem aquele sotaque de nobre, que aqui na Inglaterra as classes sociais, mas tem no Brasil também, né? É possível identificar uma pessoa, mas na Inglaterra acho que é mais nítido isso do que aqui no Brasil. Na Inglaterra eles têm essa tradição de que a aristocracia fala um inglês diferente dos mais pobres, né? E então, se tu escuta a voz de uma pessoa falando aquele tipo de inglês na Inglaterra, pessoas na Inglaterra escutam uma pessoa dizer, e aí essa pessoa diz assim, eu tenho uma tatuagem aqui nas minhas costas, mas ele está falando aquilo com aquele sotaque aristocrático, de aristocrata inglês. Então, isso produz nos ingleses uma reação de surpresa. Certo? Ou outro exemplo, se eu dissesse agora para vocês que eu tô grávido e eu fiz uma inseminação artificial e agora eu estou esperando um bebê para daqui a 2 meses. Se eu dissesse isso para vocês, né, isso geraria também uma surpresa, porque homens não ficam grávidos, né? Não, pelo menos não, sei lá, só na no cinema e de ficção, embora tenha tido uns casos aí recentemente, mas não é algo esperado. No entanto, normas, uma vez que tu encontra algo fora do padrão, isso rapidamente pode ser incorporado, né? Tu pode criar novas associações rapidamente e criar uma espécie de novo normal. Então a gente se adapta novamente, a gente consegue mudar as associações muito, muito rapidamente e criar novas expectativas também muito rapidamente. A gente está vendo isso agora na pandemia, né? O comportamento das pessoas mudando rapidamente, se adaptando, criando novas expectativas, tendo em vista aí as restrições aí de circulação que foram impostas. Outro exemplo, a gente no raciocínio esse intuitivo rápido, a gente tende a ser muito ruim, tende a se equivocar quando tem de pensar estatisticamente. O raciocínio rápido não é, geralmente não é preciso quando as questões são estatísticas. Então, aqui tem um exemplo. O que é mais provável? Uma filha ter olhos azuis se sua mãe tem olhos azuis? Ou a mãe ter olhos azuis se a filha tem olhos azuis? Então, intuitivamente, as pessoas respondem: o que é mais provável é a filha ter olhos azuis se a mãe tem olhos azuis. Porque a gente pensa na relação causal, né? A filha tem olhos azuis porque ela herdou isso da mãe. Mas, do ponto de vista assim, estatístico e probabilístico, as duas afirmações são igualmente prováveis. Então, a probabilidade de uma filha ter olhos azuis se a mãe tem olhos azuis é igual à probabilidade da mãe ter olhos azuis se a filha tem olhos azuis. Tá? Não tem nenhuma diferença. Então, a gente não pensa nessa questão aqui em termos estatísticos, a gente pensa em termos de uma outra questão. A gente substitui a questão estatística por uma outra questão intuitiva, causal, né, de herança. E para essa nós temos uma resposta intuitiva rápida, então a gente vai com essa. Então tem uma espécie de heurística que a gente usa para responder questões que não são, cuja resposta não é evidente para nós. Então daí também isso também é uma fonte comum de erros. Outro exemplo aqui, a gente tem eu perguntar assim para vocês aqui, aqui tem 3 imagens de pessoas caminhando, né? Qual delas é
a, a maior na imagem, não estou falando ah, na como se fosse assim uma representação de objetos tridimensionais. Imagem bidimensional aqui. Qual das três é maior? E a gente tende a responder lá que a última, lá a que está mais à direita, é maior. Mas a rigor as três têm o mesmo tamanho. Por que a gente tende a responder isso? Porque a gente está acostumado, a gente usa um processo agora com o qual nós estamos acostumados a ver imagens em perspectiva, a gente sabe que quando há essa perspectiva que está mais profunda, ela tende a ser menor, mas aqui ela está aparecendo como sendo maior, então ela deve ser maior que as outras, né? Mas não, ela é do mesmo tamanho, tratada como imagens bidimensionais. Então, de novo, aqui, em vez de a gente responder a questão que está sendo perguntada, a gente responde uma outra para a qual nós temos uma resposta intuitiva por causa de outros processos com os quais nós estamos já acostumados. Isso também é um erro comum, intuitivo e heurístico. Outro exemplo, se eu perguntar de 0 a 10 qual o seu grau de satisfação com a vida, as pessoas podem dar um número, sei lá, digamos que elas respondam 7, 8, 9, sei lá, não importa. E depois eu pergunto quantos encontros amorosos você teve no último mês. Então, esse é um questionário que foi feito com estudantes universitários. E tem uma diferença grande aqui no grau de felicidade que as pessoas relatam, dependendo da ordem da questão. Se primeiro eu pergunto qual é o seu grau de satisfação com a vida, as pessoas respondem, digamos, um número, sei lá, 8. Agora, se primeiro eu pergunto quantos encontros amorosos você teve no último mês, em geral as pessoas estudantes, se sentem insatisfeitos, gostariam de ter tido mais encontros amorosos do que de fato tiveram. Então eles ficam tristes e aí baixam o número. O grau de satisfação média atribuído para a vida baixa se a primeira pergunta, dependendo da ordem que as questões são feitas. Então isso aqui também é um tipo de associação. Tu faz a primeira pergunta, quantos encontros amorosos você teve no último momento, tu associa isso, né, a frustrações amorosas que tu tivesse, ou desejo que tu tem que não foi satisfeito. E agora vem a segunda pergunta na sequência, e aí tu já tende a responder essa daí com um número menor. Quanto você pagaria mensalmente por um seguro de vida que daria à sua família R$1 milhão no caso de você morrer por qualquer causa? Pergunta para as pessoas isso, elas dizem, sei lá, pagaria R$50 ou R$100 por mês. Eu estaria disposto a pagar, sei lá, R$10 por mês, ou R$50 por mês, por esse seguro de vida. Aí agora tem outra pergunta. Quanto você pagaria mensalmente por um seguro de vida que daria à sua família R$1 milhão, mesmo valor, no caso de você morrer em decorrência de um ataque terrorista? Então, quando isso aqui foi feito, nessa pergunta foi feita nos Estados Unidos logo, naqueles anos que se seguiram o ataque terrorista das Torres Gêmeas em 2001, então, o terrorismo era a principal fonte de preocupação, né, dos americanos, estava toda hora na mídia, teve a guerra do Golfo, enfim, então as pessoas estavam com muito medo dos ataques terroristas. E o que aconteceu? Quando perguntadas, elas se mostravam mais dispostas a pagar mais pelo seguro de vida que dá R$1 milhão no caso da pessoa morrer por um ataque terrorista, do que pelo outro, que inclui todas as causas de morte, inclusive ataques terroristas. Então, a resposta é um resultado completamente racional. As pessoas respondem, né, a disponibilidade dela é proporcional ao medo que elas têm. As pessoas têm mais medo, ou tinham nos Estados Unidos, agora não sei como é que tá, mais medo de morrer por um ataque terrorista do que medo de morrer. Medo de morrer, todo mundo sabe que vai morrer. Então, isso produz menos medo nas pessoas do que morrer por um ataque terrorista. Então, de novo, né, isso é uma questão assim que exige uma certa reflexão, intuitivamente a gente se equivoca. E quando a gente faz essa substituição de uma pergunta por outra, a gente troca uma pergunta por outra, a gente tem uma pergunta para a qual nós não temos uma resposta clara, a gente responde então uma outra baseada que é parecida. O grau de confiança subjetiva das pessoas é muito alto, embora elas não estejam respondendo exatamente o que está sendo perguntado. Isso exigiria reflexão e esforço. Mas, como elas têm muita confiança na resposta para a qual elas já têm intuitiva,
né, elas respondem com o mesmo grau de confiança. Então, o grau de confiança não é um critério bom para avaliar se ela é uma, se ela é capaz de responder intuitivamente aquele tipo de questão. Bom, então isso é o que o Kahneman, esse é um resumo assim bem rápido, né, de algumas das ideias principais do Kahneman no livro Pensar Rápido e Devagar. É um trabalho grande, enfim, de colaboração com outras pessoas. Nesse outro artigo que ele escreveu com o Gary Klein, ele retoma algumas dessas coisas, né, na verdade, e fala desses mesmos assuntos, mas eles distinguem aqui essas duas tradições de pesquisa nessa área, né? Uma que é essa questão que é baseada na tomada de decisões naturalistas e que tende a enfatizar ter o foco no sucesso da intuição especializada, e outra linha de pesquisa que é essa na qual o Kahneman se insere, que é a análise de insucessos intuitivos quando a intuição ela é guiada por heurísticas e vieses cognitivos, né? Então, por exemplo, a gente tem os casos de sucesso nos mestres de xadrez, ou o caso que o Gary Klein analisou de bombeiros experientes, né? Tem que combater um incêndio. Então, eles têm que tomar decisões assim muito rápidas e que são muito arriscadas, né? Porque a vida das pessoas ali tem risco, né? Então, pode entrar no prédio, não pode entrar no prédio. Tem uma pessoa lá dentro, buscamos ela, não buscamos ela. Se a gente buscar, nós podemos morrer. Então, eles têm que tomar essas decisões muito rápidas. E tipo, e o que o Gary Klein argumenta é que existe um, uma certa intuição aí de especialista que funciona melhor do que o cálculo e a reflexão para esses casos. Mas, de novo, funciona porque tu tem regularidade, né? Tem regularidade nos fenômenos, né? O tipo de incêndio que essas pessoas lidam são parecidos uns com os outros. E a reação que os seres humanos têm nessas circunstâncias também são parecidas. Eles têm experiência e têm feedback, né? O tipo de fenômeno com o qual o Kahneman tende a enfocar é o de inconsistências psicológicas ou erros avaliativos, né, heurísticas simplificadoras. Então, um caso típico que ele analisou já há bastante tempo foi de inconsistências em avaliações psicológicas, né, de paciente. Um psicólogo faz uma avaliação de um paciente e eles tendem a ter bastante confiança na intuitiva, né, na avaliação que eles fazem. Mas o que se nota é que essas avaliações são bastante inconsistentes. Eles notaram na pesquisa dele, né, porque tu pega casos parecidos em períodos diferentes, dá para os mesmos psicólogos avaliarem, e eles avaliam de maneiras diferentes em momentos diferentes, de um ano para o outro, por exemplo. Isso já foi feito aqui em Porto Alegre, com, por exemplo, avaliação das correções de redações no vestibular aqui da URGS. Né? Comum haver inconsistências bem grandes nas avaliações. Mesmo tu pegar o mesmo grupo de avaliadores de um ano para outro, né, e der redações iguais, porque a pessoa lê 200, 300 redações, 1000 redações, então não, ela esquece, né, das anteriores. Aí tu dá a mesma redação no ano seguinte para ela, ela dá uma nota diferente. Enfim, tem vários casos assim, né, em que se usam heurísticas simplificadoras, né. Nesses casos, há uma tendência maior ao erro. Mas, enfim, a tese ali tanto o Klein quanto o Kahneman concordam, então eles chegam a um acordo nesse artigo de que para haver intuição de especialistas é necessário regularidade, experiência e feedback. E eles continuam tendo atitudes diferentes, né, com relação a esses fenômenos. O Gary Klein é menos cético e o Kahneman é mais cético. Por fim, a gente tem esse artigo aqui do Elijah Chudnoff, eu só vou mencionar ele rapidamente. Ele foge um pouco aqui do nosso assunto.
Chudnoff está propondo uma revisão da tabelinha, do tipo de classificação que o Kahneman está fazendo. Então, o Kahneman analisa em termos assim, de sistema 1, sistema 2, intuitivo e reflexivo, e percepção. E em termos de conteúdo e processo, né? Então, a gente tem processos rápidos e processos lentos, e diferenças de conteúdo da percepção para a intuição e raciocínio. E o Chudnoff analisa, propõe uma classificação diferente, uma análise diferente dos fenômenos em termos, privilegiando os aspectos fenomenológicos. Eu acho que ele acha que tem intuições que são intuições adquiridas com esforço, né? A pessoa tem uma intuição espontânea e inexperiente de um determinado fenômeno, depois ela pode melhorar aquilo com experiência, e depois ela pode ser através do feedback, de correções, do estudo, da prática, né? Ela pode fazer um esforço no sentido de melhorar essas intuições, como a gente nota, por exemplo, se a pessoa faz um enxadrista, né, que se dedica a isso, uma pessoa que pratica medicina, estuda medicina, corrige seus julgamentos, né? Você faz um esforço nesse sentido. O Chudnoff acha que esse tipo de intuição adquirida com esforço fica melhor caracterizada do ponto de vista fenomenológico do que do ponto de vista processual, que nem o Kahneman diz. Mas esse assunto aqui, vou deixar isso de lado, senão é bem o nosso tópico aqui. Mas eu incluí na literatura só para vocês verem que tem essa discussão que está acontecendo. Em filosofia a gente usa, né, bastante apelos, a gente encontra muitos apelos à intuitividade de uma ideia, de um raciocínio. Então, e na filosofia também, há pessoas que são mais confiantes ou são mais otimistas, né, no papel positivo que a intuitividade de uma ideia pode ter para a resolução, ou para a plausibilidade ou razoabilidade de um raciocínio e uma ideia. E tem outras pessoas que são céticas, que dizem que pessoas diferentes têm intuições diferentes, e na filosofia existem muitos limites para a especialidade, né, das avaliações, a especialização dos raciocínios intuitivos, mas a gente pode, eu acho, discutir isso agora amanhã, na nossa discussão online, tá? Qual é que é o papel das intuições na filosofia. Eu acho que para o nosso curso aqui também a gente tem que ver como isso pode, se essas distinções aqui que o Kahneman e essas outras pessoas estão fazendo podem ser úteis para nós, né? Será que existe uma perspectiva intuitiva, uma perspectiva mais reflexiva, e quais são as consequências disso, né? Então, elas têm efeitos, né, nos dois lados. Tanto a gente pode ter uma perspectiva, uma concepção, num certo sentido, as concepções de mundo, as visões de mundo, as perspectivas têm todas elas um aspecto intuitivo, mas elas têm também um aspecto mais reflexivo, né? Então tem uma relação ali de uma inter-relação entre esses dois aspectos das concepções de mundo. Então vamos ver isso aí na discussão essa semana.